que se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar, quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar, uma lágrima sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, em contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Menos mundo e mais Deus. Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade um abraço, um aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo honesta, minha casa será sempre sua, amigo. Os verdadeiros amigos, o leito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabe entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raro, não há nada melhor do que um grande amigo.
momento de fé, os melhores amigos. Não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabe entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raro, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo, 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 amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, 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 amigo. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar de volta. Pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir. Verás tudo enfim. La 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 Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar de volta. Pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir. Verás tudo
Um dia eu estava triste, deprimido, desanimado, desolado, aborrecido. Tantos problemas que não tinha solução, me sufocando, apertando o coração. Até que um dia alguma coisa aconteceu. Dentro de mim um sentimento apareceu. Eu conheci o Evangelho de Jesus. Então senti a sua luz. Quero vencer esta dor. Quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem. Quero vencer esta dor. Quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem. Até que um dia alguma coisa aconteceu. Dentro de mim um sentimento apareceu. Eu conheci o Evangelho de Jesus. Então senti a sua luz. Quero vencer
cidade, pessoas andam no vai e vem. Não veio cair da tarde, dando seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida vivida mal bem. Pelos bancos desses parques ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho, é um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho, é um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo e por encanto abre suas asas sobre os homens e ter vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida, 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 vida.
fé e a minha crença. Em toda parte encontro seu olhar, sua presença, e eleve o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, tudo é o caminho e a vida. Só você eu sei a solução. Boa noite, irmãos e irmãs, Deus conosco, e que o Divino Messias se faça entre nós, e que nós entremos sempre em sintonia com esse mentor querido das nossas boas ações. Agradecemos a Jesus, ao nosso Pai, por este momento de elevo espiritual, e convidamos a todos vocês a subirem em pensamentos e entrarmos em profunda reflexão com Cristo. Vamos, nesses instantes, sentar ao lado de Jesus espiritualmente, e sentir a sua doce paz, o seu amor, nessa noite que irradia o bálsamo confortador dos nossos corações aflitos. Sabemos o quão grande é o sofrimento de todos os irmãos, mas temos a certeza de que o Divino Messias estará sempre ao nosso lado, e nos momentos que não conseguirmos caminhar, tenhamos a certeza de que estaremos em vossos braços. Divino Messias, amigo Jesus, é de ti que rogamos o consolo para nossa alma. É de ti, amigo, que rogamos as benesses que conforta os corações aflitos, o bálsamo que recai sobre todos nós, em nossas chagas espirituais e físicas. Somos sedentos do teu amor, Jesus, e queremos estarmos juntos a ti, em tua ceia, quando simbolicamente reconhecemos o momento em que estivesses ali com os 12 apóstolos para alimentar o corpo material e o corpo espiritual. E é com essa fé e a confiança em nosso Jesus que vamos prosseguindo a nossa caminhada fortalecidos, com a certeza de que nossos problemas serão encarados de forma mais fortalecidas, com esperança, com fé e com a certeza de que iremos vencer todos os dias, aguardando a sua luz nos nossos caminhos, para que possamos nele percorrer e amadurecendo a cada dia mais, crescendo
com a certeza de que o nosso objetivo maior, que é o nosso progresso incessante e que não irá parar. Não iremos ficar estagnados. Iremos romper as barreiras que tivermos pelo nosso caminho. Quando estivermos caídos, que tenhamos as forças espirituais para erguer as nossas mãos e pedir ao socorro ao Divino Messias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas, nas tentações, e livra-nos hoje sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Hoje teremos um tema importante para a nossa reflexão. E a importância desse tema é que nós tenhamos a consciência de que não estamos sós. Não estamos sós em pensamentos. Nós vamos ter a certeza de que os nossos bons pensamentos, eles são emanados pelas criaturas divinas, por irmãos nossos, que estão sempre nos inspirando para o bem. E nós vamos também ter a certeza de que os nossos pensamentos são emanados por irmãos nossos que estão na retaguarda do amor. Mas que a nossa responsabilidade, a grande parcela de responsabilidade dessas ações são nossas. E o nosso irmão José Otávio vem trazer para nós essa reflexão para que nós sejamos mais vigilantes, para que nós tenhamos a certeza de que a nossa conduta, para melhor que seja, ela dará com certeza abertura para as boas companhias em nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe e boa reflexão a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria em poder participar dessas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa doutrina bendita. Como disse o nosso irmão e companheiro Wagner, hoje falaremos acerca do tema obsessão. E nós fomos buscar subsídio para a nossa fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, intitulado Coletâneas de Preces. E há lá a preces pelos obsediados. E há aqui no prefácio um texto que diz o seguinte: a obsessão é a ação pertinente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo deste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito.
A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta o mais frequentemente para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele numa precedente existência. Pois bem, meus amigos e irmãos, hoje nós falaremos sobre o tema obsessão. Há, neste mundo, várias formas de obsessão. As pessoas são obcecadas por objetos, por poder, por outras pessoas. E o foco aqui hoje, que gostaríamos de dar, é realmente a relação entre as pessoas. Quando nós buscamos a doutrina espírita, quando nós buscamos esclarecimento no Espiritismo, e nós aprofundamos ali, através da nossa leitura, da prática, da busca diária pelo conhecimento, nós identificamos que a doutrina espírita ela é uma doutrina de preceitos morais, cujo objetivo principal é o aprimoramento do ser. Que ser é esse? O ser espiritual, o ser que somos nós, habitando aqui em um corpo físico. O Espiritismo nos ensina que precisamos, nesta caminhada, neste nível de evolução em que nos encontramos, ainda de um corpo físico, mas somos criaturas divinas, saídas da mão do Pai Celeste, portanto, espíritos criados pela eternidade. Nos revela sobre a continuidade da vida, a pluralidade das existências, a qual chamamos de reencarnação, a existência de muitos mundos no universo, nas galáxias, habitados, cada qual com seres adequados àquela morada, assim como Cristo nos ensinou que havia ou há muitas moradas na casa do Pai. Quando falamos de obsessão e quando falamos de relações humanas, e ainda atrelamos aí ao objetivo principal da doutrina espírita, que é o aprimoramento moral do ser, constantemente nas lives, nas oportunidades que temos, nós usamos termos como reforma íntima, como autoiluminação, ou seja, nós como seres espirituais que somos, vivendo uma oportunidade física como essa em que aqui estamos, precisamos nos aprimorar, precisamos nos melhorar. E nós só melhoramos, nós só nos aprimoramos à medida em que nos esforçamos. Tudo passa e toda a base da nossa melhora é o nosso próprio esforço, claro, pautado, pavimentado pelo ensinamento do Cristo, verbalizado e exemplificado por ele. Mas o que isso tem a ver com a obsessão? Tudo. Aqui no Evangelho, quando fizemos a leitura do prefácio, o que os amigos espirituais nos dizem? Que a obsessão, na grande maioria das vezes, ela é embasada, ela é pautada em um processo de vingança. Quando nós vamos ao Livro dos Médiuns, uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, há lá uma definição de obsessão que é a seguinte: a obsessão é o domínio que um espírito acredita lograr sobre o outro. Ou seja,
Se um espírito acredita que domina o outro, há ali um processo de obsessão. Ela pode ocorrer de diversas maneiras. Um espírito encarnado como nós, obsidiando, tentando dominar alguém e impondo a ele aquilo que nós queremos, e não deixando que o outro siga o seu rumo, a sua vida. A obsessão pode acontecer intimamente, em que nós chamamos de auto-obsessão, quando nós mesmos sabotamos a nossa vida. De que maneira? Com pensamentos negativos, com pensamentos funestos, em que nós nos fechamos no nosso mundo íntimo e começamos com frases: eu não dou conta, eu não consigo, eu tenho medo, eu não vou fazer, eu não sou capaz. Isso também é um processo de auto-obsessão, um processo de sabotagem. Mas também existe aquela obsessão, como dissemos aqui, em que um espírito acredita dominar outro espírito. E como disse aqui no Evangelho, por que homens e mulheres, neste relacionamento entre mundo físico e mundo espiritual, geram processos obsessivos uns nos outros? E a espiritualidade nos responde: na grande maioria, este processo, que nada mais é do que um efeito, tem uma causa na vingança, em vidas passadas, ou até mesmo nas nossas ações nesta existência. Pois bem, meus irmãos, falando então de vingança, nós estamos falando de um vício que muitos irmãos carregam consigo: a falta de perdão, o ódio, a raiva, a ira, a cólera. E quando falamos no início sobre a doutrina espírita e que o objetivo é o aprimoramento do ser, ao estudarmos o Espiritismo, ao nos aprofundarmos nos ensinamentos do Cristo e aprender com ele, lendo e praticando aquilo que ele nos traz como guia e modelo da humanidade, nós vamos encontrar ali fórmulas para nós nos livrarmos de situações que podem vir nos perturbar. E uma dessas situações, o processo obsessivo. Vamos traçar um paralelo aqui da obsessão com uma frase em que o Cristo disse há mais de 2000 anos atrás, quando ele chega para os homens que ali estavam próximos dele e diz: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Qual a proposta de Jesus para as pessoas daquela época e para nós nos dias de hoje? Reconciliação. O que é se reconciliar? Se reajustar, perdoar, eliminar, tirar das nossas vidas sentimentos de vingança, de desamor, de ódio, de raiva para com o outro. Eliminar de dentro de nós pensamentos e sentimentos que ainda estão atrelados lá à época de Moisés, quando o povo era bárbaro e usava como lei a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Nós nos encontramos num nível da caminhada evolutiva em que somos convidados por Jesus há mais de 2000 anos a rever os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos comportamentos. Por quê? Porque Jesus quer nos dominar, porque Jesus quer mandar em nós, porque Jesus quer todo mundo ali no mesmo modelinho? Não. Porque Jesus quer o nosso bem. Porque Jesus quer que o nosso fardo seja leve e o nosso jugo suave. Jesus quer que nós tenhamos e encontremos repouso para as nossas almas. Jesus nos disse que nos aliviaria, que nos auxiliaria em todos os momentos até o fim do tempo ou fim da era. Então a proposta do Cristo é auxílio, é colaboração, é apoio, orientação para que nós, em a praticando, possamos
nos libertar. Porque se pararmos para pensar, quando alguém vem para nos obsediar, quando alguém vem para nos tentar, nos tirar do caminho, do nosso propósito, com um sentimento de vingança, de ódio, de raiva, muitas vezes aquilo não é à toa. E aí as pessoas se perguntam, mas eu não fiz nada para essa pessoa? O que aconteceu? Por que ela me persegue? E aí entra a beleza da doutrina espírita e do espiritismo, quando nos fala da pluralidade das existências. Quando nos fala que nós já existimos fisicamente inúmeras vezes, em oportunidades passadas, existimos hoje e ainda existiremos em outras oportunidades físicas. Tudo isso para quê? Para nos aprimorarmos moralmente. Tudo isso para nos auto-iluminarmos. Tudo isso para que sejamos pessoas melhores. Nós não nos cansamos de dizer aqui e reforçar uma frase que existe no Evangelho, na leitura O Homem no Mundo. Os amigos espirituais nos dizem: fostes colocados aí para viver com pessoas de perfis diferentes. Não choqueis a ninguém. Percebam a profundidade desta fala que por várias vezes nós reforçamos aqui. Nós somos criaturas criadas por Deus em um planeta chamado Terra, em que fomos colocados aqui para vivenciar experiências físicas e através da vivência dessa experiência diária, nós nos aprimorarmos, aprendermos a sermos homens e mulheres melhores. E tudo isso só ocorrerá através dos esforços que nós fizermos para combater os vícios que trazemos em nós. Então, o grande objetivo do ser é aumentar as suas virtudes, potencializá-las, adquirir novas virtudes com o passar do tempo e aparar arestas ou vícios que trazemos conosco. Pois bem, voltando à frase de Jesus em que ele disse: reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, o que Jesus queria dizer naquela época? Faça as pazes, perdoe, vá em direção àquele que te causou algum mal, ou se você causou um mal a alguém, vá em direção a essa pessoa e peça perdão. Mas um perdão verdadeiro, de sentimento, um perdão no qual nós sintamos que nós estamos ali naquele momento, ao agir daquela maneira, pedindo perdão ou dando o nosso perdão, nós estamos sendo verdadeiros e nós estamos nos libertando das amarras pelas quais nós mesmos nos prendemos a outras pessoas. Então a beleza da doutrina espírita está nas relações humanas e no objetivo ao qual fomos criados, que é autoiluminar, evoluir, melhorarmos intimamente a nossa condição moral e a nossa condição intelectual. Pois bem, se lá naquela época as pessoas porventura não deram atenção à frase do Cristo, por entenderem ou por terem pensamentos do tipo: eu não vou perdoar, foi ele que fez comigo, se ele quiser ele vem aqui e me peça perdão. Eu não vou perdoar, você sabe o que ela me fez ou o que ele me fez? Não há condições de perdoar. E não perdoando, nós caímos em um vício que é comum na humanidade, chamado vingança. Porque a partir do momento em que eu não perdoo, e eu guardo maus sentimentos comigo, energias malsãs, eu começo a remoer aquilo e buscar oportunidades mentais, físicas, pensamentos para que eu possa retribuir mal com mal. E isso nos leva a uma bola de neve. Por quê?
a partir do momento em que retribuímos mal com o mal, nós não nos desvencilhamos das situações ruins da vida. Hoje eu me vingo, amanhã alguém volta e se vinga, e eu me vingo, alguém se vinga. Percebam, nós entramos num círculo vicioso do qual é preciso muito esforço para sair dali. E nós precisamos buscar ajuda. Em quem? Em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, nas orientações do Evangelho, através dos nossos esforços, a mudança de comportamento, a mudança de sentimento, a mudança nas emoções, para que, somado tudo isso e os nossos esforços, nós possamos nos libertar dos sentimentos de vingança, que são viciosos, e, consequentemente, nos libertar de problemas de ordem obsessiva. Porque quando nós nos relacionamos em vidas passadas com alguém e praticamos algum mal, e nós, ou a pessoa afetada por nós, não nos reconciliamos, o que acontece? A vida continua, nós somos espíritos eternos, estamos num processo de reencarnação, ou seja, retornarmos espiritualmente em um corpo físico e viver uma nova oportunidade existencial. E aí nós vamos nos deparar com situações difíceis, em que somos colocados diante dos nossos inimigos, talvez em ambientes familiares, talvez em ambientes profissionais, talvez na rua lá fora, no trânsito, talvez em grupos sociais, talvez um grupo esportivo, enfim. Nas nossas relações humanas, como diz os benfeitores amigos, somos colocados aqui para conviver com pessoas de perfis diferentes. E em convivendo com elas, não devemos chocar a ninguém. E o que é chocar? Magoar, maltratar, ferir, seja fisicamente, moralmente, através de palavras, através de gestos, através de olhares. E por que tudo isso? Para que nós possamos nos aprimorar, para que nós possamos evoluir, para que possamos ir em direção a Deus, porque fomos criados para a felicidade e para a eternidade. Portanto, o processo obsessivo, quando dizemos que há ali uma tentativa de domínio, uma tentativa de perturbação espiritual para conosco, por que de tudo isso? Nós vamos desaguar, nós vamos encontrar que o problema está nas relações humanas. Porque muitos de nós, ou a maioria de nós, ou todos nós, ainda não aprendemos a respeitar o outro. E nós, às vezes, ficamos nos perguntando, meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Meu Deus, por que o Senhor deixa eu passar por essa situação? Meu Deus, que praga eu fiz, que erro eu cometi para passar por uma situação tão difícil? Por perseguições, por pessoas que me recriminam, que me causam dificuldades. E nós devemos pensar o seguinte, meus amigos e irmãos, não é Deus que faz com que isso tudo aconteça. Deus, como disse o Cristo, Ele é um Pai bom, um Pai de amor, que está no céu, que nos ama, que nos quer bem, que nos criou para a felicidade e para a eternidade. Mas que os grandes autores da nossa história somos nós mesmos. Quando Jesus diz, voltando e traçando um paralelo novamente com Cristo, há mais de 2000 anos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que o Cristo quer dizer com isso? Nós podemos semear coisas boas, nós podemos semear coisas ruins. Mas a colheita, independente se é bom ou mal, ela deverá ser colhida. Ela deverá ser feita.
E aí algumas pessoas tentam pegar essas falas do Cristo, essas orientações de Jesus, e usar como bengalas para se vingar, para perseguir, para obsediar alguém, dizendo: Jesus diz que podemos pagar o mal com o mal. Jesus diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Jesus diz que quem pela espada fere, pela espada será ferido. Só, meus irmãos, que nessas frases de Jesus, se nós ficarmos na superficialidade do ensinamento, realmente olhando de forma macro, abrangente, sem um aprofundar, sem estudar, nós vamos falar: nossa, mas está falando de vingança. Não, não é nada disso. O Cristo nos disse há mais de 2000 anos essas frases porque ele sabia da nossa condição moral, ele sabia da nossa condição intelectual, ele sabia que nós somos homens e mulheres com dificuldades para nos transformar, para tornar o mundo um lugar melhor e a nossa vida um lugar melhor. Portanto, Jesus sabia que nas relações humanas haveria dificuldades, haveria dores, haveria sofrimento, haveria processos obsessivos, perseguições, vinganças. E por que Jesus sabia disso tudo? Porque ele conhece o homem, porque ele sabe do homem, e porque ele veio para nos ensinar a ser homens e mulheres melhores. Porque Jesus sabia que nós utilizaríamos de vingança, de ódio, de raiva e de cólera para combater ações que fizessem conosco. E ele vem de forma mansa, pacífica, mas firme, trazer a boa nova. E que boa nova é essa? A boa notícia do Evangelho, que é trazido a nós pelo Cristo com a permissão do Pai. E para quê? Para nos acalentar, para nos consolar, para nos confortar, para nos ajudar na marcha evolutiva, e que através dos nossos esforços poderíamos e podemos ser homens e mulheres melhores. Portanto, como dizemos aqui nas inúmeras oportunidades pelas quais passamos, somos os autores da nossa própria história. Tudo de bom ou de ruim que acontece conosco, este efeito tem origem em uma causa, que são as nossas ações. Então, o grande convite de hoje, meus amigos, mais uma vez, para que nós venhamos a nos transformar em homens e mulheres melhores, e através dessa transformação, dessa autoiluminação, nós nos libertarmos, nós não sermos mais escravos dos nossos erros. Quando nós falamos em pecado, se nós buscarmos no nosso dicionário, nós vamos encontrar ali que o pecado, a palavra pecado, ela tem uma palavra, um sinônimo, que é erro. Então, pecado e erro são a mesma coisa. E eu pergunto a vocês, por que nós erramos? Será que nós erramos porque Deus nos construiu de forma errada? Será que nós erramos porque Deus fez alguns bons e outros maus? Será que nós erramos porque nós estávamos num lote de fabricação em que todos daquele lote saíram com defeito? Não. Nós erramos, nós pecamos, porque nós ainda trazemos conosco vícios, porque nós somos seres viciosos, e a vingança é um vício, e a vingança gera perseguição, a vingança gera obsessão, a vingança gera perturbação, porque nós queremos resolver a nossa maneira. Nós queremos nos tornar juízes, acusadores e prender as pessoas, porque nós tomamos como base aquilo que, sendo um vício, como a vingança é, a lei universal. E esta não é a lei universal. Quando
perguntam a Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, o seguinte: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E Emmanuel responde: o determinismo divino é o bem e a lei de amor para a comunidade universal dos espíritos. Ou seja, Deus determinou o bem e a lei de amor para a comunidade universal dos espíritos. Mas ele continua na resposta. Mas o homem, muitas vezes se achando maior do que Deus, indo contra os seus princípios, contra aquilo que é de puro e verdadeiro, contrariando a lei de amor, ele age de forma precipitada, ele age de forma atabalhoada e ele age da maneira que ele acha que deve ser. Sendo juiz, sendo um acusador, sendo um julgador, eis que surge o mal. Portanto, para reforçarmos, meus amigos, somos os autores da nossa história. Os processos obsessivos que vivemos hoje, as perseguições que vivemos hoje, são frutos das nossas ações. É preciso, ao estudarmos o Cristo, ao lermos sobre as suas frases, interpretá-las da maneira correta. Porque assim como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente assim, conhecendo a verdade, a realidade das coisas, nós podemos nos libertar. A partir do momento em que aprendemos com o Espiritismo que somos seres eternos, que vamos e voltamos entre mundo espiritual e mundo físico, nós começamos a entender que precisamos dar mais valor na nossa vida. Precisamos aproveitar mais a oportunidade física. Precisamos fazer melhor e nos esforçar para que, em conhecendo a verdade, aumentando as nossas virtudes e diminuindo os nossos vícios, nós possamos seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ir em direção a Deus, eliminando de dentro de cada um de nós sentimentos como raiva, cólera, ódio, que nos geram opressão, que nos geram subjugação, que nos geram perseguição e que nos desequilibram mentalmente, espiritualmente e fisicamente, trazendo transtornos dos mais variados. A prece nos ajuda? Sim, mas somente fazer uma prece recitada não resolverá o problema. Olhar ao alto e pedir a Deus para que nos auxilie é bom, excelente, mas somente isso não resolverá o nosso problema. Como dissemos, nós somos os autores da nossa própria história. Então, onde está a solução dos nossos problemas? Em nós, nas nossas ações. Portanto, queremos uma vida melhor, um jugo mais leve, um fardo mais suave. Não queremos, ou melhor, queremos diminuir as perseguições, as opressões, as subjugações que possam vir a fazer parte de nossa vida. Modifiquemos a nós mesmos. Sejamos brandos e humildes de coração, assim como Cristo nos pede, para que venhamos encontrar repouso para as nossas almas, para que a felicidade e a paz se faça presente, não neste corpo físico, mas no nosso espírito, que é eterno e que seguirá a caminho da luz, a caminho de Deus, que é o nosso Pai de amor. Portanto, meus irmãos, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, refletindo sobre esta questão da obsessão e quais os mecanismos utilizarmos para que nós possamos nos desvencilhar.